Fala pessoal, eu sou o Lucas Borelli e hoje eu quero te passar uma regra básica, mas que é contra-intuitiva sobre investimentos. Ela não serve para todos os casos, mas que na grande maioria das vezes funciona muito bem para te guiar nas suas decisões. E essa regra tem a ver com o ciclo dos juros, a Selic, que é o que dita praticamente tudo no mundo dos investimentos. Investir é entender o momento econômico em que estamos vivendo. E o que manda nesse jogo é os juros. Quando os juros sobem ou caem, muda a forma como você deve investir. Você já deve saber por que os juros sobem e descem, mas eu vou resumir aqui para vocês. Os juros sobem para conter a inflação e caem para estimular o crescimento do país. E quando você entende onde o país está dentro desse ciclo de sobe e desce, você sabe para onde o dinheiro vai e consegue antecipar o movimento. Os juros determinam o valor dos investimentos. Quando os juros sobem, as empresas valem menos e as ações caem. Quando os juros caem, os ativos de risco sobem, porque os investidores vão procurar retornos maiores. Por isso, entender os juros é entender o movimento do dinheiro. E aqui começa a parte contra-intuitiva. Quando os juros estão baixos, o ideal é focar nos aportes em renda fixa, pós-fixada, com vencimento mais curto. Por quê? Porque quando os juros estão baixos, a tendência natural é que eles subam. E quando os juros sobem, as ações caem. Além disso, com os juros muito baixos, os ativos de risco tendem a estar muito caros. E a renda fixa longa ainda não compensa o risco por conta da marcação a mercado. Então, nesse momento, o jogo é preservar a liquidez e flexibilidade, com títulos pós-fixados e muita paciência. As oportunidades vão aparecer. Quando os juros começarem a subir, mantenha o foco no pós-fixado, mas fique de olho na inflação. Se o Banco Central começar a dar sinais de que a inflação está sob controle, aí sim começa a fazer sentido olhar para pré-fixados e IPCA+. Porque quando estiver chegando o fim do ciclo de alta, essas taxas longas travadas lá em cima podem ser grandes oportunidades para você. E aqui vai o ponto mais importante. Você nunca vai acertar o dia exato em que os juros vão parar de subir e nem o dia que vai começar a cair. E você nem precisa acertar o dia. O importante é estar preparado, por isso os títulos pós-fixados quando os juros estão baixos. E ir se posicionando a partir do momento em que você acredita que uma mudança nos juros irão acontecer. Nem tente adivinhar o topo ou o fundo. Isso pode ser a sua ruína. E o que eu vou falar agora é a parte mais contra-intuitiva. Quando os juros estão altos, é o melhor momento de olhar para a renda variável. A maioria das pessoas foge das ações nesse momento. E é aí que o investidor inteligente entra. Por quê? Porque quando o ciclo virar e os juros começarem a cair, a renda variável vai disparar. Juros altos é o momento que você planta, para quando os juros baixarem, você colhe os resultados. A famosa frase, plante no pessimismo e colha no otimismo. E tem mais, a renda variável antecipa os movimentos dos juros, ou seja, quando o Banco Central ainda nem cortou, mas o mercado já espera uma queda nos juros, as ações já começam a subir. E quando os juros começarem a cair, o foco volta para a renda fixa pré-fixada e IPCA+, tendo também um espaço menor para a renda variável. Porque quanto mais os juros caem, menor será a taxa dos novos títulos. Quem travar bons papéis nesse momento garante ótimos rendimentos por muito tempo. E aqui entra um ponto mais técnico. Os juros caindo valoriza os títulos pré-fixados, porque o mercado passa a aceitar rendimentos menores. Então, quem comprou antes com uma taxa mais alta lucra com a marcação ao mercado. Agora, vamos trazer tudo isso que eu falei para o dia de hoje. Nós estamos com a Selic a 15%. E ela já parou de subir. O próximo movimento é a queda dos juros. Então, o que isso significa na prática? Que esse é o momento ideal para começar a investir em renda variável e em títulos pré-fixado e IPCA+. Porque quando os juros começarem a cair, os títulos longos travados vão se valorizar e a renda variável vai disparar. Ou seja, o movimento já começou. Quem espera o noticiário confirmar, normalmente perde o começo do bonde. Esse ano, o Ibovespa já se valorizou 27%,
Como eu falei, a renda variável não espera os juros caírem, mas ainda tem espaço para quem quer entrar. E se quiser a ajuda de um profissional, me manda mensagem. Eu sou certificado CEA e posso te ajudar com isso. E essa é a lógica que eu sigo. Juros baixos, renda fixa pós-fixada. Juros subindo, dá para investir em toda a renda fixa, pós-fixada, pré-fixada e IPCA+. Juros altos, renda variável. Os juros caindo, nós temos um pouco de oportunidade nos pré-fixado, IPCA+, e na renda variável. Mas o principal é fazer o rebalanceamento e realizar os lucros. E o mais importante desse vídeo não é decorar a regra, é entender o ciclo. Porque o investidor não precisa prever o futuro, só precisa entender em que fase está e qual vem depois. O segredo é sempre pensar um ponto à frente, não o ciclo inteiro, só o próximo passo. Isso tira o peso de adivinhar o futuro e te mantém no jogo o tempo todo. Depois deste vídeo você já sabe, os juros funcionam como as estações do ano. Tem momento certo para plantar e para colher. Cada fase tem o seu tipo de investimento ideal. O segredo é respeitar o ciclo e nunca lutar contra ele. E essa lógica vale para todo mundo, desde o investidor iniciante até os grandes fundos e gestoras. Os grandes retornos vêm justamente de entender o ciclo e se posicionar antes. E não dá para esperar o noticiário confirmar a mudança. Você tem que se antecipar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para te ensinar a pensar com lógica e não com emoção. Investir não é adivinhar o futuro, é entender o ciclo. E o investidor inteligente não tenta ser gênio, ele só pensa um ponto à frente. Se você entender a fase em que você está e souber o que vem depois, você vai errar menos e vai ser mais consistente e vai ficar no jogo por muito mais tempo. Então essa é a regrinha básica dos investimentos. Simples, mas poderosa. Porque no fim das contas, a estratégia certa é aquela que muda conforme o ciclo muda. E quem entende isso está sempre um passo à frente da maioria. E é isso por hoje, pessoal. Deixe seu like, comenta aqui embaixo para mim o que você achou do vídeo, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!